E se de alguma forma o euro foi imposto à Alemanha, no Tratado de Maastricht, a Alemanha impôs as suas condições. E as condições, seja do tratado, relativamente à cláusula de no bailout, relativamente aos estatutos do Banco Central Europeu, relativamente ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, essas condições foram condições gravadas no bronze dos tratados e permanentemente escrutinadas pelos principais responsáveis europeus. E por isso acredito que as alterações que a Alemanha, juntamente com a França, acredito, não deixará de fazer ao tratado, procurarão necessariamente estabelecer um conjunto de normativos que visem suprimir algumas falhas do compromisso de Maastricht, mas que ao mesmo tempo abrirão a porta para os compromissos e para as garantias que a Alemanha não deixará de dar em relação à estabilidade da zona euro. Penso que é esse trade-off que está neste momento a ser objeto de uma intensa e de um profundo debate entre os principais responsáveis europeus, começando naturalmente pela França e pela Alemanha. O euro nasce desse entendimento entre a França e a Alemanha. Sem a França e a Alemanha em conjunto neste processo não haverá seguramente moeda comum, e é por isso que é muito bom que falem e que se entendam, independentemente da circunstância de muitos países estarem hoje numa situação de fragilidade e com alguma dificuldade em impor os seus pontos de vista ou fazer ouvir a sua voz sequer. Mas é absolutamente indispensável, do meu ponto de vista, que o entendimento entre a França e a Alemanha relativamente às bases do novo compromisso que substitua Maastricht e que o corrija nas suas falhas seja apresentado o mais rapidamente possível aos aliados europeus, que discutirão, negociarão à medida das suas condições de influência e de poder. E sabemos que isso está sempre presente na ação externa dos Estados. Os Estados agem em função dos seus interesses, mas também em função das suas capacidades de influência, de persuasão e de argumentação. O que vai estar em cima da mesa nos próximos dias é absolutamente decisivo. Nós sabemos que Maastricht falhou precisamente porque não deu atenção a aspectos absolutamente essenciais para sustentar uma moeda comum, para mais uma moeda forte num conjunto económico tão diferenciado, com tantas divergências de competitividade. E a falha mais significativa do meu ponto de vista foi centrar toda a sua vigilância no cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que depois não foi cumprido, até pela Alemanha e pela França, mas, sobretudo, o erro mais grave, que eu até reputo quase irresponsável, foi não acompanhar no dia-a-dia o potencial de divergência que havia nas situações económicas, fiscais e orçamentais dos diferentes países. Acho que foi demasiado imprudente ter-se avançado por uma moeda comum, na expectativa de que logo a seguir íamos fazer as paredes da União Económica e os fundamentos da União Política, e ter posto um telhado em cima de uma construção com 4 canas, e depois, como nem chovia nem fazia vento, fomos ficando à sombra desse telhado, mas ao primeiro furacão que varreu a costa, nós ficámos com uma construção perto de termos um telhado em cima da cabeça, e portanto não há outra opção que não seja agora corrigir com um novo impulso voluntarista. É preciso ir, quem quiser ir, nesse sentido, para o fortalecimento dessa construção, ou então ela bate sobre as nossas cabeças e não sabemos quais são as consequências de uma catástrofe com essa dimensão. E por isso o que está em causa neste momento é justamente andar a ritmos diferentes e a velocidades diferentes para esse processo, que eu não diria federal, mas federador, no plano económico e no plano fiscal e orçamental. E por isso as condições que vamos ter que aceitar
todos os que quiserem pertencer à moeda comum são as condições exigentes de uma união económica com moeda forte, com moeda que se valoriza relativamente às moedas de referência do sistema monetário mundial e valorizando-se nos faz a todos mais ricos no dia seguinte, e isso é muito exigente porque para isso é preciso competir não pelo preço, mas pela qualidade, pela capacidade de inovação, pelo rigor, pela disciplina. E essa é a grande interrogação que nós todos temos nas nossas cabeças, é saber se somos capazes de partilhar valores económicos e de cultura monetária e de cultura de trabalho tão exigentes como aqueles que hoje estão na base da moeda comum, porque a moeda comum é a moeda que foi plasmada segundo a doutrina do Deutsche Mark e segundo a filosofia do Bundesbank. Todos aceitamos isso em 92 e, portanto, a responsabilidade pela situação a que chegámos foi coletiva. A nossa foi nossa, mas não totalmente nossa. É preciso também que se tenha a noção de que os países da periferia, que têm a dificuldade que têm, foram também um pouco abandonados relativamente à situação de vigilância que devia ser mais exigente em relação às condições de competitividade das suas economias. Sobretudo quando aceitámos avançar para o alargamento, os países da periferia do sul da Europa ficaram muito expostos à concorrência de novas economias que chegavam à zona euro e que não deixariam de ter um impacto grande do ponto de vista da competitividade das suas economias. E nessa perspectiva também o esforço de coesão não foi aumentado, pelo contrário foi diminuído, porque acabou por ter que ser partilhado com os países do alargamento. Houve por isso erros sucessivos que foram cometidos, da responsabilidade de todos, e não apenas dos países que, enfim, na situação em que nós estamos hoje, em grande parte, fizeram o seu percurso sempre sob tutela e escrutínio das instituições europeias e no quadro do projeto europeu, mas que aceitou conviver com divergência fiscal, divergência orçamental, divergência de políticas económicas, tendo uma moeda comum, acreditando que o PEC em 20 ou 30 anos nos levaria a todos para o mesmo pelo mesmo caminho e para o mesmo lugar. Só que nós não tivemos nem 20 nem 30 anos, porque esta crise destruiu essa possibilidade de caminho convergente, suave, doce e, pelo contrário, impôs-nos um caminho muito rude, muito duro, e vamos ver quem é que tem condições para percorrer esse caminho a partir de agora, porque é esse caminho das pedras que vamos ter que correr a partir de agora. Muito obrigado.